Capítulo 1. O pior aniversário. Não era a primeira vez que rompia uma discussão à mesa do café da manhã na Rua dos Alfeneiros, número 4. O Sr. Walter Dursley fora acordado nas primeiras horas da manhã por um pio alto que vinha do quarto do seu sobrinho Harry. É a terceira vez esta semana! Berrou ele à mesa. Se você não consegue controlar essa coruja, teremos que mandá-la embora. Harry tentou explicar mais uma vez. Ela está chateada. Está acostumada a voar ao ar livre. Se eu ao menos pudesse soltá-la à noite... Eu tenho cara de idiota! Rosnou tio Walter, um pedaço de ovo pendurado na bigodeira. Eu sei o que vai acontecer se você soltar essa coruja. Ele trocou olhares assustados com sua mulher, Petúnia. Harry tentou argumentar, mas suas palavras foram abafadas por um alto e prolongado arroto dado pelo filho de Dursley, Duda. Quero mais bacon. Tem mais na frigideira, fofinho, disse tia Petúnia, voltando os olhos úmidos para o filho maciço. Precisamos alimentá-lo bem enquanto temos oportunidade. Não gosto do jeito daquela comida da escola. Bobagem, Petúnia. Nunca passei fome quando estive em Smeltings, disse tio Walter animado. Duda come bastante, não come, filho? Duda, que era tão gordo que a bunda sobrava para os lados da cadeira da cozinha, sorriu e virou-se para Harry. Passe a frigideira. Você esqueceu as palavras mágicas, disse Harry, irritado. O efeito desta simples frase no resto da família foi inacreditável. Duda ofegou e caiu da cadeira com um baque que sacudiu a cozinha inteira. A senhora Dursley soltou um gritinho e levou as mãos à boca. O Sr. Dursley levantou-se com um salto, as veias latejando nas têmporas. Eu quis dizer, por favor, explicou-se Harry depressa. Não quis dizer... Que foi que já lhe disse? Trovejou o tio, borrifando saliva pela mesa. Com relação a dizer essa palavra com M na nossa casa. Mas eu... Como se atreve a ameaçar Duda? Berrou tio Walter, dando um soco na mesa. Eu avisei. Não vou tolerar a menção da sua anormalidade debaixo do meu teto. Harry olhava do rosto purpúreo do tio para o rosto pálido da tia que tentava pôr Duda de pé. Está bem, disse Harry. Está bem. O tio Walter se sentou, respirando como um rinoceronte sem fôlego e observando Harry com atenção pelos cantos dos olhinhos penetrantes. Desde que Harry voltara para passar as férias de verão em casa, tio Walter o tratava como uma bomba que fosse explodir a qualquer momento, porque Harry Potter não era um menino normal. Aliás, ele era tão anormal quanto era possível ser. Harry Potter era um bruxo que acabara de terminar o primeiro ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E se os Dursley se sentiam infelizes de tê-lo ali nas férias, isso não era nada comparado ao que Harry sentia. Sentia tanta falta de Hogwarts que era como se tivesse uma dor de barriga permanente. Sentia a falta do castelo com seus fantasmas e suas passagens secretas, das aulas, exceto talvez a de Snape, o professor de poções, do correio trazido pelas corujas, dos banquetes no salão principal, de dormir em uma cama de baldaquino no dormitório da torre, das visitas ao guarda-caça Hagrid em sua cabana na orla da Floresta Proibida nos terrenos da escola e principalmente do quadribol, o esporte mais popular no mundo bruxo. 6 postes altos para delimitar o gol, 4 bolas voadoras e 14 jogadores montados em vassouras. Todos os livros de feitiços, a varinha, as vestes, o caldeirão e a vassoura Nimbus 2000, último tipo pertencentes a Harry, tinham sido trancados no armário debaixo da escada pelo tio Walter no instante em que o sobrinho pisara em casa. Que importava aos Dursley se Harry perdesse lugar no time de quadribol da casa porque não praticara o verão inteiro? O que significava para os Dursley que Harry voltasse para a escola sem os deveres de casa feitos? Os Dursley eram o que os bruxos chamavam de trouxas, sem um pingo de sangue mágico nas veias. E na opinião deles, ter um bruxo na família era uma questão da mais profunda vergonha. Tio Walter havia até passado o cadeado na gaiola da coruja de Harry, Edviges, para impedi-la de levar mensagens para alguém no mundo bruxo. Harry não se parecia nada com o resto da família.
Tio Walter era corpulento e sem pescoço, com uma enorme bigodeira preta. A tia Petúnia tinha uma cara de cavalo e era ossuda. Duda era louro, rosado e lembrava um porquinho. Já Harry era pequeno e magricela, com olhos verde vivos e cabelos muito pretos, que estavam sempre despenteados. Usava óculos redondos e na testa tinha uma cicatriz fina em forma de raio. Era esta cicatriz que tornava Harry tão diferente, mesmo para um bruxo. A cicatriz era o único vestígio do seu passado muito misterioso, da razão por que fora deixado no batente dos Dursley 11 anos antes. Com a idade de 1 ano, Harry, por alguma razão, sobrevivera aos feitiços do maior bruxo das trevas de todos os tempos, Lord Voldemort, cujo nome a maioria dos bruxos e bruxas ainda tinha medo de pronunciar. Os pais de Harry morreram ao serem atacados por Voldemort, mas o garoto escapara com a cicatriz em forma de raio e, por alguma razão, ninguém entendia muito bem, os poderes de Voldemort tinham sido destruídos na hora em que não conseguira matá-lo. Assim, Harry fora criado pela irmã e o cunhado de sua falecida mãe. Passara 10 anos com os Dursley, sem nunca compreender por que fazia coisas estranhas acontecerem o tempo todo sem querer, acreditando na história dos Dursley de que sua cicatriz resultara do acidente de automóvel que matara seus pais. Então, há exatamente 1 ano, Hogwarts escrevera a Harry e a história toda fora revelada. O garoto ocupara sua vaga na escola de bruxaria, onde ele e sua cicatriz eram famosos. Mas agora o ano letivo terminara, e ele voltara à casa dos Dursley para passar o verão. Voltara a ser tratado como um cachorro que andara se esfregando em alguma coisa fedorenta. Os Dursley nem sequer se lembraram de que hoje, por acaso, era o 12º aniversário de Harry. Naturalmente, ele não alimentava grandes esperanças. Seus parentes jamais tinham lhe dado um presente de verdade, muito menos um bolo. Mas esquecê-lo completamente? Naquele momento, o tio Walter pigarreou cheio de pose e disse: Hoje, como todos sabemos, é um dia muito importante. Harry ergueu os olhos, mal se atrevendo a acreditar. Hoje talvez venha a ser o dia em que vou fechar o maior negócio de minha carreira. Harry tornou a se concentrar em sua torrada. Naturalmente, pensou com amargura, tio Walter estava falando daquele jantar idiota. Não falava de outra coisa havia 2 semanas. Um construtor rico e sua mulher vinham jantar, e tio Walter tinha esperanças de receber um grande pedido. A companhia de tio Walter fabricava brocas. Acho que devemos repassar o programa mais uma vez, disse ele. Precisamos todos estar em posição às 8 horas. Petúnia, você vai estar? Na sala de visitas, disse tia Petúnia sem pestanejar. esperando para dar as boas-vindas como manda a etiqueta. Ótimo, ótimo. E o Duda? Vou esperar para abrir a porta. Duda deu um sorriso desagradável e hipócrita. Posso guardar os seus casacos, senhor e senhora Mason? Eles vão adorá-lo, exclamou tia Petúnia arrebatada. Excelente, Duda, disse tio Walter. Em seguida dirigiu-se zangado a Harry. E você? Vou ficar no meu quarto sem fazer barulho, fingindo que não estou em casa, disse Harry monotonamente. Exatamente, disse tio Walter sarcástico. Eu levo o casal para a sala de visitas, apresento você, Petúnia, e sirvo os drinks. Às 8h15... Eu anuncio o jantar, disse tia Petúnia. E Duda, você vai dizer... Posso acompanhá-la à sala de jantar, senhora Mason? Disse Duda, oferecendo o braço gordo a uma mulher invisível. Meu perfeito cavalheirinho, fungou tia Petúnia. E você? Perguntou tio Walter malevolamente a Harry. Vou ficar no meu quarto sem fazer barulho, fingindo que não estou em casa, respondeu Harry sem emoção. Precisamente. Agora vamos procurar fazer uns elogios realmente bons ao jantar. Petúnia, alguma sugestão? Walter me contou que o senhor é um excelente jogador de golfe, senhor Mason. Onde foi que a senhora comprou seu vestido? Me conte, por favor, senhora Mason. Perfeito. Duda? Que tal... Tivemos que fazer uma redação na escola sobre o nosso herói, senhor Mason, e eu escrevi sobre o senhor. Essa foi demais tanto para Petúnia quanto para Harry. Tia Petúnia debulhou-se em lágrimas e abraçou o filho.
e Harry mergulhou embaixo da mesa para que não o vissem rindo. E você, seu moleque? Harry fez força para manter a cara séria enquanto se endireitava. Vou ficar no meu quarto, sem fazer barulho, fingindo que não estou em casa. E pode ter certeza que vai, disse tio Walter com vigor. Os Mason não sabem que você existe e vão continuar sem saber. Quando terminar o jantar, você leva a senhora Mason de volta à sala de visitas para o cafezinho, Petúnia. E eu vou puxar o assunto das brocas. Com alguma sorte, o contrato vai estar assinado e selado antes do noticiário das 10. Amanhã, a esta hora, vamos estar procurando uma casa de férias em Maiorca para comprar. Harry não conseguiu se animar muito com a ideia. Não achava que os Dursley fossem gostar mais dele em Maiorca do que gostavam na Rua dos Alfeneiros. Tudo certo, estou indo à cidade apanhar os smokings para mim e Duda. E você, rosnou ele para Harry, trate de ficar fora do caminho de sua tia enquanto ela está limpando a casa. Harry saiu pela porta dos fundos. Fazia um dia claro e ensolarado. Ele atravessou o jardim, largou-se em cima de um banco e cantou baixinho. Parabéns para mim, parabéns para mim. Nada de cartões, nada de presentes e ia passar a noite fingindo que não existia. Ele contemplou infeliz a sebe do jardim. Nunca se sentira tão solitário. Mais do que qualquer outra coisa em Hogwarts, mais até que do jogo de quadribol, Harry sentia falta dos seus melhores amigos, Ron Weasley e Hermione Granger. Mas parecia que os amigos não estavam sentindo falta dele. Nenhum dos dois lhe escrevera o verão inteiro, embora Rony tivesse dito que o convidaria para passar uns dias em sua casa. Inúmeras vezes, Harry estivera a ponto de usar a magia para destrancar a gaiola de Edviges e mandá-la a Rony e Hermione com uma carta, mas não valia o risco. Bruxos menores de idade não podiam usar a magia fora da escola. Harry não contara isso aos Dursley. Sabia que era apenas o terror que sentiam de que ele os transformasse em besouros bosteiros que os impedira de trancá-lo no armário embaixo da escada com a varinha e a vassoura. Mas, nas primeiras semanas de sua volta, Harry se divertira em murmurar palavras sem sentido baixinho e em observar Duda sair correndo da sala o mais depressa que suas pernas gordas podiam aguentá-lo. Mas o longo silêncio de Rony e Hermione fizera com que Harry se sentisse tão desligado do mundo da magia que até atormentar Duda tinha perdido a graça. E agora os dois amigos tinham se esquecido do seu aniversário. O que ele não daria agora para receber uma mensagem de Hogwarts? De algum bruxo ou bruxa? Conseguiria até se alegrar com a visão do seu arqui-inimigo Draco Malfoy só para ter certeza de que tudo não passara de um sonho. Não que o ano todo em Hogwarts tivesse sido uma brincadeira. No finzinho do último trimestre, Harry se vira frente a frente com Lord Voldemort em pessoa. O bruxo poderia ser um destroço do que fora, mas ainda inspirava terror, ainda era astuto, ainda estava decidido a retomar o poder. Harry escorregara por entre as garras de Voldemort uma segunda vez, mas fora por um triz. E mesmo agora, semanas depois, Harry continuava a acordar à noite, encharcado de suor frio, imaginando onde estaria Voldemort neste momento, lembrando-se do seu rosto lívido, dos seus olhos arregalados e delirantes. Harry endireitou-se de repente no banco do jardim. Estivera olhando distraidamente para a Sebe, e a Sebe estava olhando para ele. 2 enormes olhos verdes tinham aparecido entre as folhas. O garoto levantou-se de um salto no mesmo instante em que uma voz debochada atravessou o gramado. Eu sei que dia é hoje, cantarolou Duda, andando feito um pato em sua direção. Os olhos enormes piscaram e desapareceram. Quê? Disse Harry, sem despregar os olhos do lugar onde os tinha visto. Eu sei que dia é hoje, repetiu Duda, aproximando-se. Muito bem, disse Harry. Até que enfim você aprendeu os dias da semana. Hoje é o seu aniversário, caçoou Duda. Como é que você não recebeu nenhum cartão? Será que você não tem amigos nem naquele lugar esquisito? É melhor não deixar sua mãe ouvir você falando da minha escola, disse Harry com toda a calma. Duda puxou para cima as calças que estavam escorregando pelo seu traseiro gordo. Por que é que você estava olhando para a Sebe? Perguntou desconfiado. Estou tentando decidir qual será o melhor feitiço para atacar fogo nela, respondeu Harry. Duda recuou aos tropeços na mesma hora, com uma expressão de pânico no rosto.
Você não pode. Papai disse que você não pode fazer mágicas. Disse que expulsa você de casa. E você não tem para onde ir. Você não tem nenhum amigo que possa ficar com você. Diga-lhe pokeri, disse Harry com ferocidade. Ocus pocus, esquigli wiggly. Mãe! Berrou Duda, tropeçando nos próprios pés enquanto disparava para dentro de casa. Mãe, ele está fazendo aquilo que você sabe. Harry pagou muito caro por aquele momento de prazer. Como nem Duda nem a cerca tinham sido molestados, tia Petúnia viu que ele não tinha feito mágica alguma, mas ainda assim ele precisou se encolher quando a tia tentou acertar sua cabeça com uma pesada frigideira cheia de sabão. Em seguida, ela lhe deu trabalho para fazer, com a promessa de que ele não iria comer nada até terminar. Enquanto Duda ficou por ali apreciando e se enchendo de sorvete, Harry lavou as janelas, lavou o carro, aparou o gramado, limpou os canteiros, podou e regou as roseiras e repintou o banco do jardim. O sol escaldava lá no alto, queimando sua nuca. Harry sabia que não devia ter mordido a isca de Duda, mas o primo disse exatamente aquilo que ele andara pensando com os seus botões. Talvez não tivesse amigos em Hogwarts. Gostaria que eles pudessem ver o famoso Harry Potter agora, pensou com selvageria enquanto espalhava estrume nos canteiros, com as costas doendo e o suor escorrendo pelo rosto. Eram 7:30 da noite quando, finalmente, exausto, ele ouviu tia Petúnia chamá-lo. Venha já aqui e ande em cima dos jornais. Harry transferiu-se com prazer para a sombra da cozinha reluzente. Em cima da geladeira estava o pudim do jantar, uma montanha de creme batido e violetas cristalizadas. Um lombo de porco assado chiava no forno. Coma depressa, os Mason não vão demorar a chegar, disse com rispidez tia Petúnia, apontando para as 2 fatias de pão e um pedaço de queijo em cima da mesa da cozinha. Ela já pusera o vestido de noite salmão. Harry lavou as mãos e engoliu seu jantar miserável. No instante em que terminou, a tia retirou seu prato. Já para cima, depressa! Ao passar pela porta da sala de visitas, Harry vislumbrou o tio e Duda de gravata borboleta e smoking. Mal acabara de chegar ao patamar do primeiro andar quando a campainha tocou e a cara furiosa do tio Walter apareceu ao pé da escada. Lembre-se, seu moleque, nenhum pio. Harry foi para o seu quarto na ponta dos pés, esgueirou-se para dentro, fechou a porta e se virou para cair na cama. O problema foi que já havia alguém sentado nela. Capítulo 2. O aviso de Dobby. Harry conseguiu não gritar, mas foi por pouco. A criaturinha em sua cama tinha orelhas grandes como as de um morcego e olhos esbugalhados e verdes do tamanho de bolas de tênis. Harry percebeu na mesma hora que era aquilo que o andara observando na sebe do jardim aquela manhã. Enquanto se entreolhavam, Harry ouviu a voz de Duda no hall. Posso guardar seus casacos, senhor e senhora Mason? A criatura escorregou da cama e fez uma reverência tão exagerada que seu nariz, comprido e fino, encostou no tapete. Harry reparou que ela vestia uma coisa parecida com uma fronha velha, com fendas para enfiar as pernas e os braços. Ah, alô? Cumprimentou Harry nervoso. Harry Potter! Exclamou a criatura com uma voz esganiçada que Harry teve certeza de que seria ouvida no andar de baixo. Há tanto tempo que Dobby quer conhecê-lo, meu senhor. É uma grande honra. Obrigado, respondeu Harry, andando encostado à parede para se largar na cadeira da escrivaninha, perto de Edwiges, que dormia em sua gaiola espaçosa. Teve vontade de perguntar que coisa é você, mas achou que poderia parecer muito mal educado e, em vez disso, perguntou: quem é você? Dobby, meu senhor. Apenas Dobby. Dobby, o elfo doméstico, disse a criatura. Ah, é mesmo? Não quero ser grosseiro nem nada, mas a hora não é muito própria para ter um elfo doméstico no meu quarto. Ouviu-se a risada aguda e falsa de tia Petúnia na sala. O elfo baixou a cabeça. Não que eu não esteja contente de conhecê-lo, acrescentou Harry depressa, mas, tem alguma razão especial para você estar aqui? Ah, claro, meu senhor, disse Dobby muito sério. Dobby veio dizer ao senhor, meu senhor. É difícil, meu senhor.
Dobby fica se perguntando por onde começar. Sente-se, disse Harry gentilmente, apontando para a cama. Para seu horror, o elfo caiu no choro, um choro muito alto. Sente-se! Chorou. Nunca na vida! Harry pensou ter ouvido as vozes no andar de baixo hesitarem. Me desculpe, sussurrou. Não quis ofendê-lo, nem nada. Ofender Dobby! Engasgou-se o elfo. Dobby nunca foi convidado a se sentar por um bruxo como um igual. Harry, tentando ao mesmo tempo fazer o elfo se calar e dar a impressão de consolá-lo, levou Dobby de volta à cama, onde o elfo se sentou entre soluços, parecendo uma boneca enorme e muito feia. Por fim, ele conseguiu se controlar e se sentou, os grandes olhos fixos em Harry com uma expressão de aquosa admiração. Vai ver, você nunca encontrou muitos bruxos decentes, disse Harry para animá-lo. Dobby sacudiu a cabeça. Depois, sem aviso, saltou da cama e começou a bater a cabeça furiosamente na janela, gritando: Dobby mau! Dobby mau! Não! Que é que está fazendo? Harry sibilou, levantando-se depressa para puxar Dobby de volta para a cama. Edviges acordara com um pio particularmente alto e batia as asas assustada contra as grades da gaiola. Dobby teve que se castigar, meu senhor, disse o elfo, que ficara ligeiramente vesgo. Dobby quase falou mal da própria família, meu senhor. Sua família? A família de bruxos a que Dobby serve, meu senhor. Dobby é um elfo doméstico, obrigado a servir a uma casa e a uma família para sempre. E eles sabem que você está aqui? Perguntou Harry, curioso. Dobby estremeceu. Ah, não, senhor, não. Dobby terá que se castigar com a maior severidade por ter vindo vê-lo, meu senhor. Dobby terá que prender as orelhas na porta do forno por causa disto. Se eles vierem a saber, meu senhor... Mas eles não vão reparar se você prender as orelhas na porta do forno? Dobby duvida, meu senhor. Dobby está sempre tendo que se castigar por alguma coisa, meu senhor. Eles nem ligam para Dobby, meu senhor. Às vezes me lembro de cumprir uns castigos a mais. Por que você não vai embora? Foge! Um elfo doméstico tem que ser libertado, meu senhor. E a família nunca vai libertar Dobby. Dobby vai servir a família até morrer, meu senhor. Harry ficou olhando. E eu achei que era ruim continuar aqui mais 4 semanas. Isto faz os Dursley parecerem quase humanos. E ninguém pode ajudá-lo? Eu não posso? Quase imediatamente, Harry desejou não ter falado. Dobby desmanchou-se outra vez em guinchos de gratidão. Por favor, Harry sussurrou nervoso. Por favor, fique quieto. Se os Dursley ouvirem alguma coisa, se souberem que você está aqui... Harry Potter pergunta se pode ajudar Dobby. Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor, mas de sua bondade Dobby nunca soube. Harry, que estava sentindo o rosto ficar decididamente quente, disse: Seja o que for que você ouviu sobre a minha grandeza, é tudo bobagem. Não sou nem sequer o primeiro da minha série em Hogwarts. Hermione sim, ela... Mas se calou depressa, porque pensar em Hermione doía. Harry Potter é humilde e modesto, disse Dobby reverente, as órbitas dos olhos brilhando. Harry Potter não fala de sua vitória sobre aquele que não deve ser nomeado. Voldemort. Dobby cobriu as orelhas com as mãos e gemeu. Não fale o nome dele, senhor! Não fale o nome dele! Desculpe, disse Harry depressa. Sei que muita gente não gosta de falar. Meu amigo Rony... E calou-se outra vez. Pensar em Rony também doía. Dobby curvou-se em direção a Harry, seus olhos redondos parecendo faróis. Dobby ouviu falar, comentou com voz rouca, que Harry Potter encontrou o Lorde das Trevas pela segunda vez faz pouco tempo. Que Harry Potter escapou novamente. Harry confirmou com a cabeça e os olhos de Dobby, de repente, brilharam de lágrimas. Ah, meu senhor! Exclamou, secando o rosto com a ponta da fronha suja que usava. Harry Potter é valente e audacioso. Já enfrentou tantos
dos perigos. Mas Dobby veio proteger Harry Potter, alertá-lo, mesmo que ele tenha que prender as orelhas na porta do forno depois. Harry Potter não deve voltar a Hogwarts. Fez-se um silêncio interrompido apenas pelo tinido dos talheres lá embaixo e o reboar distante da voz do tio Walter. Quê? Gaguejou Harry. Mas eu tenho que voltar. O trimestre começa em 1º de setembro. É só o que me anima a viver, você não sabe o que passo aqui. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é no seu mundo, em Hogwarts. Não! Guinchou Dobby, sacudindo a cabeça com tanta força que as orelhas esvoaçaram. Harry Potter deve ficar onde está seguro. Ele é grande demais, bom demais para perder. Se Harry Potter voltar a Hogwarts, vai encontrar um perigo mortal. Por quê? Perguntou Harry, surpreso. Há uma trama, Harry Potter. Uma trama para fazer coisas terríveis acontecerem na escola de magia e bruxaria de Hogwarts este ano. Sussurrou Dobby, tomado de repentina tremedeira. Dobby sabe disso há meses, meu senhor. Harry Potter não deve se expor ao perigo. Ele é demasiado importante, meu senhor. Que coisas terríveis? Perguntou Harry na mesma hora. Quem está planejando essas coisas? Dobby fez um barulho engraçado, como se engasgasse, e em seguida bateu com a cabeça na parede num frenesi. Está bem, exclamou Harry, agarrando o braço do elfo para fazê-lo parar. Você não pode me dizer, eu compreendo. Mas por que é que você está alertando a mim? Um pensamento súbito e desagradável lhe ocorreu. Espere aí. Isso não tem nada a ver com Desculpe, com você sabe quem, tem? Você só precisa fazer com a cabeça sim ou não. Acrescentou ele depressa, quando a cabeça de Dobby voltou a se inclinar de modo preocupante para o lado da parede. Não aquele que não deve ser nomeado, meu senhor. Mas os olhos de Dobby se arregalaram e ele parecia estar dando uma indicação ao garoto. Mas Harry, no entanto, não entendeu nada. Dobby sacudiu a cabeça, os olhos mais arregalados que nunca. Então não consigo pensar quem mais teria uma chance de fazer acontecer coisas terríveis em Hogwarts, disse Harry. Quero dizer, tem um Dumbledore. Você sabe quem é Dumbledore, não sabe? Dobby inclinou a cabeça. Alvo Dumbledore é o maior diretor que Hogwarts já teve. Dobby sabe disso, meu senhor. Dobby ouviu dizer que os poderes de Dumbledore se rivalizam com os daquele que não deve ser nomeado no auge de sua força. Mas, meu senhor... A voz de Dobby se transformou em um sussurro urgente. Há poderes que Dumbledore não... Poderes que nenhum bruxo decente... E antes que Harry pudesse impedi-lo, Dobby saltou da cama, agarrou o abajur da escrivaninha de Harry e começou a se golpear na cabeça, com ganidos de furar os tímpanos. Fez-se um silêncio repentino no andar de baixo. 2 segundos depois, Harry, com o coração batendo loucamente, ouviu tio Walter entrar no corredor falando. Duda deve ter deixado a televisão ligada outra vez, o pestinha. Depressa, dentro do armário! Sibilou Harry, empurrando Dobby, fechando a porta e se atirando na cama bem na hora em que a maçaneta girou. Que diabo você está fazendo? Disse tio Walter por entre os dentes cerrados, o rosto horrivelmente próximo do de Harry. Você acabou de estragar o fecho da minha piada sobre o golfista japonês. Mais um ruído e você vai desejar nunca ter nascido, moleque. Ele saiu do quarto pisando forte. Trêmulo, Harry deixou Dobby sair do armário. Está vendo como é aqui? Perguntou. Está vendo por que preciso voltar para Hogwarts? É o único lugar onde tenho... Acho que tenho amigos. Amigos que nem escrevem a Harry Potter? Perguntou Dobby, manhoso. Acho que eles estiveram... Espere aí, disse Harry amarrando a cara. Como é que você sabe que meus amigos não têm escrito? Dobby arrastou os pés. Harry Potter não deve se zangar com Dobby. Dobby fez isso para ajudar. Você andou interceptando minhas cartas? Dobby está com elas aqui, meu senhor, respondeu o elfo. Saindo de fininho do alcance de Harry, ele puxou um maço grosso de envelopes de dentro da roupa.
Harry conseguiu distinguir a letra caprichosa de Hermione, os garranchos de Rony e até umas garatujas que pareciam ter vindo do guarda-caça de Hogwarts, Hagrid. Dobby piscou ansioso para Harry. Harry Potter não deve se zangar. Dobby tinha esperanças. Se Harry Potter achasse que os amigos tinham se esquecido dele, Harry Potter talvez não quisesse voltar à escola, meu senhor. Harry não estava ouvindo. Tentou agarrar as cartas, mas Dobby saltou para longe do seu alcance. Harry Potter as receberá, meu senhor, se der a Dobby sua palavra de que não vai voltar a Hogwarts. Ai, meu senhor, este é um perigo que o senhor não deve enfrentar. Diga que não vai voltar, meu senhor. Não, respondeu Harry zangado. Entregue-me as cartas dos meus amigos. Então Harry Potter não deixa a Dobby outra escolha, disse o elfo triste. Antes que Harry pudesse se mexer, Dobby se precipitou para a porta do quarto, abriu-a e correu escada abaixo. A boca seca, o estômago revirando, Harry saltou atrás dele, tentando não fazer barulho. Pulou os últimos 6 degraus, caindo como um gato no tapete da entrada, procurando Dobby por todo lado. Da sala de jantar, ele ouviu tio Walter dizer: Conte a Petúnia aquela história engraçada dos encanadores americanos, Sr. Mason. Ela anda doida para ouvir. Harry correu pelo corredor em direção à cozinha e sentiu o coração parar. A obra-prima de tia Petúnia, aquele pudim coberto de creme e violetas cristalizadas, estava flutuando junto ao teto. Em cima de um guarda-louça no canto encontrava-se agachado Dobby. Não, disse Harry quase sem voz. Por favor, eles vão me matar. Harry Potter deve prometer que não vai voltar à escola. Dobby, por favor. Prometa, meu senhor. Não posso. Dobby lançou-lhe um olhar trágico. Então Dobby vai fazer isso, meu senhor, pelo bem de Harry Potter. O pudim caiu no chão com um baque de fazer parar o coração. O creme sujou as janelas e as paredes quando o prato se espatifou. Com um estalido que parecia uma chicotada, Dobby desapareceu. Ouviram-se gritos vindos da sala de jantar e tio Walter irrompeu pela cozinha, onde encontrou Harry, paralisado de choque, coberto com o pudim de tia Petúnia da cabeça aos pés. A princípio pareceu que o tio Walter ia conseguir explicar a coisa toda. É o nosso sobrinho, muito perturbado. Ver estranhos o perturba. Então nós o mantemos no primeiro andar. Ele tangeu os Mason, muito chocados, de volta à sala de jantar. Prometeu a Harry que ia chicoteá-lo e deixá-lo quase morto quando os Mason fossem embora e lhe entregou um esfregão. Tia Petúnia desencavou um sorvete do congelador e Harry, ainda tremendo, começou a limpar a cozinha com um esfregão. Tio Walter talvez ainda tivesse conseguido fechar o negócio se não fosse pela coruja. Tia Petúnia estava oferecendo uma caixa de bombons de hortelã depois do jantar, quando uma enorme coruja mergulhou pela janela da sala de jantar, deixou cair uma carta na cabeça da senhora Mason e tornou a sair. A senhora Mason berrou como uma alma penada e saiu porta afora, gritando que havia doidos lá dentro. O Sr. Mason se demorou o suficiente para dizer aos Dursley que sua mulher tinha um medo mortal de pássaros, de qualquer tipo e tamanho, e para perguntar se aquilo era a ideia que faziam de uma brincadeira. Harry ficou na cozinha, segurando o esfregão à procura de apoio, quando tio Walter avançou para ele, um brilho demoníaco nos olhinhos miúdos. Leia isto! Sibilou malignamente, sacudindo a carta que a coruja entregara. Vamos, leia isso! Harry apanhou a carta. Não continha votos de feliz aniversário. Prezado Sr. Potter, fomos informados de que um feitiço de levitação foi usado esta noite em seu local de residência às 9h12. Como o senhor sabe, bruxos menores de idade não têm permissão para fazer feitiços fora da escola, e a continuar esta prática, o senhor poderá ser expulso da referida escola. Decreto para restrição racional da prática de bruxaria por menores 1875, parágrafo C. Gostaríamos também de lembrar-lhe que qualquer atividade mágica que possa chamar a atenção da comunidade não mágica, trouxa, é uma infração grave, conforme seção 13 do Estatuto de Sigilo em Magia da Confederação Internacional de Bruxos. Boas férias. Atenciosamente, Mafalda Hopkirk, Escritório de Controle do Uso Indevido de Magia, Ministério da Magia. Harry ergueu os olhos da carta e engoliu em seco.
Você não nos disse que não tinha permissão de usar magia fora da escola? Disse tio Walter, um brilho demente dançando nos olhos. Esqueceu-se de mencionar. Vai ver, lhe escapou. O tio veio avançando para Harry como um grande bulldog, os dentes arreganhados. Muito bem. Tenho novidades para você, seu moleque. Vou prendê-lo. Você nunca mais vai voltar para aquela escola. Nunca! E se tentar se soltar por magia, eles é que vão expulsá-lo. E dando risadas como um maníaco, arrastou Harry para o quarto. Tio Walter não faltou com sua palavra. Na manhã seguinte, ele pagou um homem para instalar grades na janela de Harry. Ele mesmo instalou a portinhola na porta do quarto, para que 3 vezes por dia eles pudessem empurrar pequenas quantidades de comida para dentro. Soltavam Harry de manhã e de noite para usar o banheiro. À exceção disso, ele permanecia preso no quarto, dia e noite. 3 dias depois, os Dursley continuavam a não dar sinais de compadecimento, e Harry não via nenhuma saída para sua situação. Deitava-se na cama observando o sol se pôr por trás das grades da janela e se perguntava, infeliz, o que iria lhe acontecer. De que adiantava se libertar do quarto por meio de mágica se Hogwarts o expulsaria por isso? Contudo, a vida na Rua dos Alfeneiros atingira seu ponto crítico. Agora que os Dursley sabiam que não iam acordar transformados em morcegos comedores de frutas, Harry perdera sua única arma. Dobby talvez o tivesse salvo dos horríveis acontecimentos em Hogwarts, mas do jeito que as coisas caminhavam, ele provavelmente morreria de fome. A portinhola bateu e a mão de tia Petúnia surgiu, empurrando uma tigela de sopa em lata para dentro do quarto. Harry, cujas entranhas doíam de tanta fome, saltou da cama e apanhou-a. A sopa estava gelada, mas ele bebeu metade de um gole só. Depois atravessou o quarto até a gaiola de Edviges e empurrou as verduras moles do fundo da tigela para a bandeja vazia da coruja. Ela sacudiu as penas e lhe lançou um olhar de profundo nojo. Não adianta empinar o bico para a comida. Isto é só o que temos, disse Harry sério. Ele repôs a tigela vazia ao lado da portinhola e se deitou na cama, sentindo-se mais faminto do que estivera antes da sopa. Supondo que continuasse vivo dali a 4 semanas, o que aconteceria se não se apresentasse em Hogwarts? Mandariam alguém para saber por que ele não voltara? Conseguiriam obrigar os Dursley a soltá-lo? O quarto foi escurecendo. Exausto, com a barriga roncando, a cabeça girando com a mesma pergunta irrespondível, Harry mergulhou num sono agitado. Sonhou que estava sendo exibido num zoológico, com uma etiqueta presa à gaiola em que se lia bruxo menor de idade. As pessoas o observavam por trás das grades, faminto e fraco, deitado numa cama de palha. Ele viu o rosto de Dobby na multidão e gritou pedindo ajuda, mas Dobby respondeu: Harry Potter está seguro aí, meu senhor. E desapareceu. Então os Dursley apareceram e sacudiram as grades da gaiola, rindo-se dele. Parem! Murmurou Harry enquanto o barulho das grades martelava em sua cabeça dolorida. Me deixem em paz! Parem com isso! Estou tentando dormir! Ele abriu os olhos. O luar entrava pelas grades da janela. E alguém o espiava pelas grades. Alguém de rosto sardento, cabelos vermelhos e nariz comprido. Rony Weasley se achava do lado de fora da janela de Harry. Capítulo 3. A Toca. Rony! Murmurou Harry, deslizando furtivamente até a janela e abrindo-a de modo que pudessem conversar através das grades. Rony, como foi que você... Que é? O queixo de Harry caiu quando o impacto do que via o atingiu por inteiro. Rony estava debruçado na janela traseira de um velho carro turquesa, estacionado no ar. Do banco dianteiro sorriam para Harry, Fred e George, os irmãos gêmeos de Rony, mais velhos que ele. Tudo bem, Harry? Perguntou George. O que é que está acontecendo? Perguntou Rony. Por que você não tem respondido às minhas cartas? Convidei-o a vir nos visitar umas 12 vezes e então o papai chegou em casa e disse que você tinha recebido uma advertência oficial por usar magia na frente de trouxas. Não fui eu. E como é que ele soube? Ele trabalha no ministério. Você sabe que não temos permissão para usar magia fora da escola. Olha quem fala, respondeu Harry olhando para o carro que flutuava. Ah, isso não conta, respondeu Rony. É só emprestado. É do papai, não fomos nós que o enfeitiçamos. Mas fazer mágica na frente desses trouxas com quem você mora?
Eu já disse que não fiz, mas vai levar muito tempo para explicar agora. Olha, será que você pode avisar em Hogwarts que os Dursley me trancaram e não vão me deixar voltar? E é claro, não posso sair usando mágica, porque o Ministério vai achar que é a segunda mágica que faço em 3 dias. E aí... Pare de falar coisas sem sentido, disse Rony. Viemos levá-lo para casa conosco. Mas vocês também não podem me tirar usando mágica. Não precisamos, disse Rony, indicando com a cabeça o banco dianteiro do carro e sorrindo. Você esqueceu quem foi que eu trouxe comigo. Amarre isso nas grades, mandou Fred, atirando a ponta de uma corda para Harry. Se os Dursley acordarem, estou morto, comentou Harry enquanto amarrava a corda bem firme em volta da grade e Fred acelerava o carro. Não se preocupe, falou Fred, e dê distância. Harry recuou para as sombras próximas a Edviges, que parecia ter percebido como aquilo era importante e ficou parada e silenciosa. O carro roncou cada vez mais alto e, de repente, com um ruído de trituração, as grades foram totalmente arrancadas da janela, enquanto Fred continuava a subir no ar. Harry correu à janela e viu as grades balançando a pouco mais de 1 metro do chão. Rony, ofegante, guindou-as para dentro do carro. Harry escutava ansioso, mas não vinha o menor ruído do quarto dos Dursley. Depois que as grades foram guardadas no banco traseiro do carro, ao lado de Rony, Fred deu marcha ré até chegar o mais próximo possível da janela de Harry. Entre, convidou Rony. Mas todo o meu material de Hogwarts, minha varinha, minha vassoura. Onde está? Trancado no armário embaixo da escada, e não posso sair deste quarto. Não tem problema, disse George do banco dianteiro do carro. Saia da frente, Harry. Fred e George entraram no quarto de Harry pela janela, feito gatos. A pessoa tinha que tirar o chapéu para eles, pensava Harry, quando George puxou um grampo do bolso e começou a arrombar a fechadura. Tem muito bruxo que acha que é uma perda de tempo conhecer macetes de trouxas como esse, disse Fred. Mas nós achamos que vale a pena aprender essas habilidades, mesmo que sejam um pouco demoradas. A porta fez um clique e se abriu. Então, vamos apoiar o seu malão e você pega o que precisar do seu quarto e passa para o Rony, murmurou George. Cuidado com o último degrau, ele range, murmurou Harry para os gêmeos que desapareceram no corredor escuro. Harry correu pelo quarto, reunindo seus pertences e passando-os a Rony pela janela. Então foi ajudar Fred e George a carregar o malão para cima. Harry ouviu o tio Walter tossir. Finalmente, ofegantes, eles chegaram ao alto da escada e carregaram o malão pelo quarto de Harry até a janela aberta. Fred pulou a janela de volta ao carro para puxar o malão com Rony, enquanto Harry e George o empurravam pelo lado de dentro. Pouco a pouco, o malão deslizou pela janela. Tio Walter tossiu outra vez. Mais um pouquinho, arfou Fred, que estava puxando o malão para dentro do carro. Mais um bom empurrão. Harry e George jogaram os ombros contra o malão e ele deslizou da janela para o assento traseiro do carro. Muito bem, vamos, cochichou George. Mas quando Harry subia no parapeito da janela, ouviu um guincho alto atrás dele, seguido imediatamente pela voz trovejante do tio Walter. Essa coruja desgraçada! Eu esqueci a Edviges. Harry precipitou-se de volta ao quarto na hora em que a luz do corredor se acendeu. Agarrou a gaiola, correu à janela e passou-a a Rony. E estava subindo de volta na cômoda quando o tio Walter socou a porta destrancada e ela se escancarou. Por uma fração de segundo, o tio Walter parou emoldurado pelo portal. Em seguida deixou escapar um urro como o de um touro enfurecido e atirou-se contra Harry, prendendo-o pelo tornozelo. Rony, Fred e George agarraram os braços de Harry e o puxaram com toda a força que tinham. Petúnia! Berrou tio Walter. Ele está fugindo! Ele está fugindo! Mas os Weasley deram um puxão gigantesco e a perna de Harry se soltou da garra do tio Walter. E Harry já estava no carro e batia à porta. Pera a tábua, Fred! Gritou Rony e o carro disparou de repente em direção à lua. Harry não conseguia acreditar. Estava livre. Baixou a janela, o ar da noite chicoteou seus cabelos e ele virou a cabeça para contemplar os telhados da Rua dos Alfeneiros que desapareciam ao longe. Tio Walter, tia Petúnia e Duda estavam todos debruçados, estupefatos na janela de Harry. Vejo vocês no próximo verão! Gritou Harry. Os Weasley soltaram gargalhadas e Harry se acomodou no banco, sorrindo de orelha a orelha.
Solte a Edviges, pediu ele a Rony. Ela pode voar atrás do carro. Há séculos que não tem uma chance de esticar as asas. Jorge passou o grampo a Rony e um momento depois, Edviges voou feliz pela janela e ficou deslizando ao lado do carro como um fantasma. Então, qual é a história, Harry? Perguntou Rony impaciente. O que aconteceu? Harry contou tudo sobre Dobby, o aviso que dera a Harry e o desastre com o pudim de violetas. Fez-se um silêncio longo e assombroso quando ele terminou. Muito esquisito, disse Fred finalmente. Decididamente suspeito, concordou Jorge. E ele nem quis lhe dizer quem estaria tramando tudo isso? Acho que ele não podia, respondeu Harry. Eu lhe contei, todas as vezes que ele estava quase deixando escapar alguma coisa, começava a bater a cabeça na parede. Harry viu Fred e Jorge se entreolharem. O que, vocês acham que ele estava mentindo para mim? Perguntou Harry. Bom, respondeu Fred, vamos colocar a coisa assim. Elfos domésticos têm poderes mágicos próprios, mas em geral não podem usá-los sem a permissão dos donos. Calculo que o velho Dobby foi mandado para impedir que você voltasse a Hogwarts. Deve ser a ideia que alguém faz de uma brincadeira. Você pode imaginar alguém na escola que tenha raiva de você? Claro, disseram Harry e Rony na mesma hora. Draco Malfoy, explicou Harry. Ele me odeia. Draco Malfoy? Perguntou Jorge, virando-se. O filho de Lúcio Malfoy? Deve ser, não é um nome muito comum, é? Disse Harry. Por quê? Já ouvi papai falar nele. Era um grande seguidor de você sabe quem. E quando você sabe quem desapareceu, acrescentou Fred, esticando-se para olhar para Harry. Lúcio Malfoy voltou dizendo que nunca tivera intenção de fazer nada. Um monte de bosta. Papai acha que ele fazia parte do círculo íntimo de você sabe quem. Harry já ouvira esses comentários sobre a família Malfoy antes e não se surpreendeu nem um pouco. Draco Malfoy fazia Duda Dursley parecer um menino bom, atencioso e sensível. Não sei se os Malfoy têm um elfo doméstico, disse Harry. Bom, seja quem for, os donos dele devem ser uma família de bruxos antiga e rica, disse Fred. Mamãe sempre desejou que a gente tivesse um elfo doméstico para passar a roupa, comentou Jorge. Mas só o que temos é um vampiro velho e incompetente no sótão e gnomos por todo o jardim. Elfos domésticos combinam com grandes casas senhoriais, castelos e lugares do gênero. Você não toparia com um na nossa casa. Harry estava calado. A julgar pelo fato de que Draco Malfoy em geral tinha do bom e do melhor, a família devia rolar em dinheiro bruxo. Ele podia até imaginar Malfoy se pavoneando por uma grande casa senhorial. Mandar o criado da família impedir Harry de voltar a Hogwarts também parecia bem o tipo de coisa que Malfoy faria. Ele teria sido tão burro a ponto de levar Dobby a sério. Em todo caso, fico contente que a gente tenha vindo buscá-lo. Eu estava ficando realmente preocupado quando você não respondeu minhas cartas. Primeiro pensei que tinha sido culpa de Arrow. Quem é Arrow? Nossa coruja. Ele é velhíssimo. Não seria a primeira vez que desmaiaria ao fazer uma entrega. Então tentei pedir o Hermes emprestado. Quem? A coruja que mamãe e papai compraram para Percy quando ele foi nomeado monitor, explicou Fred do banco da frente. Mas Percy não quis me emprestar. Disse que precisava dele. Percy anda se comportando de forma muito estranha este verão, disse Jorge, franzindo a testa. E tem despachado um bocado de cartas e passado um tempão trancado no quarto. Quero dizer, tem limite o número de vezes que a pessoa pode querer dar brilho num distintivo de monitor. Você está se afastando demais para o oeste, Fred, acrescentou, apontando a bússola no painel do carro. Fred corrigiu o rumo, girando o volante. E seu pai sabe que você está dirigindo o carro? Perguntou Harry, já adivinhando a resposta. Ah, não, disse Rony. Ele teve que trabalhar hoje à noite. Com sorte conseguiremos guardar o carro de volta na garagem antes que mamãe note que saímos com ele. Afinal, o que é que seu pai faz no Ministério da Magia? Ele trabalha no departamento mais monótono de todos, disse Rony. O do controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. O quê? Tratam do feitiço lançado em objetos feitos pelos trouxas, sabe? No caso de acabarem indo parar numa loja ou numa casa de trouxas. Como no ano passado, uma velha bruxa morreu e o seu serviço de chá foi vendido a uma loja de antiguidades. Uma mulher trouxa comprou o serviço, levou para casa e tentou servir chá aos amigos. Foi um pesadelo. Papai ficou trabalhando depois do expediente durante semanas. O que aconteceu? O bule de chá endoidou e espirrou o chá fervendo para todo lado, e um homem foi parar no hospital com as pinças de açúcar presas no nariz.
Papai quase ficou louco. Só existe ele e um velho bruxo chamado Perkins no escritório, e os dois tiveram que usar feitiços para apagar lembranças e outros tipos de recursos para abafar o caso. Mas o seu pai... Este carro... Fred riu. Papai é doido por tudo que os trouxas produzem. Nosso barraco de ferramentas é cheio de coisas de trouxas. Ele desmonta o objeto, enfeitiça e torna a montá-lo. Se ele revistasse a nossa casa, teria que se dar ordem de prisão. Mamãe fica danada. Aquela é a estrada principal, disse Jorge, espiando para baixo pelo para-brisa. Estaremos lá em 10 minutos. Antes assim já está clareando. Uma ligeira claridade rosada tornava-se visível na linha do horizonte a leste. Fred fez o carro baixar um pouco e Harry viu uma colcha de retalhos feita de campos e arvoredos. Moramos um pouquinho fora da cidade, disse Jorge. Ottery St. Catchpole. O carro voador continuava a descer. A auréola escarlate do sol agora brilhava por entre as árvores. Pousamos! Exclamou Fred quando, com um ligeiro solavanco, tocaram o chão. Tinham pousado ao lado de uma garagem desmantelada num pequeno quintal e Harry olhou pela primeira vez para a casa de Rony. Parecia ter sido no passado um grande chiqueiro de pedra, a que foram acrescentando cômodos aqui e ali até ela atingir vários andares, e era tão torta que parecia ser sustentada por mágica, o que Harry lembrou a si mesmo era provável. 4 ou 5 chaminés estavam encarapitadas no alto do telhado vermelho. Em um letreiro torto enfiado no chão próximo à entrada, lia-se A Toca. Em volta da porta de entrada amontoava-se uma variedade de botas de borracha e um caldeirão muito enferrujado. Várias galinhas castanhas e gordas ciscavam pelo quintal. Não é muita coisa, disse Rony. É maravilhosa, comentou Harry, feliz, pensando na Rua dos Alfeneiros. Eles desembarcaram do carro. Agora vamos subir muito quietinhos, recomendou Fred, e esperar mamãe nos chamar para tomar o café da manhã. Então, Rony, você desce correndo e diz: Mamãe, olha só quem apareceu durante a noite. E ela vai ficar contente de ver o Harry e ninguém vai precisar saber que saímos voando no carro. Certo, concordou Rony. Vamos, Harry, eu durmo no alto. O rosto de Rony ganhou um tom verde esquisito. Seus olhos se fixaram na casa. Os outros 3 se viraram. A senhora Weasley vinha atravessando o quintal, espantando galinhas, e para uma senhora baixa, gorducha, de rosto bondoso, era incrível como estava parecendo um tigre dentes de sabre. Ai! Exclamou Fred. Essa não! Exclamou Jorge. A senhora Weasley parou diante deles, as mãos nos quadris, olhando de uma cara culpada para a outra. Vestia um avental florido com uma varinha saindo pela borda do bolso. Muito bem, disse ela. Bom dia, mamãe, disse Jorge, no que ele audivelmente pensou que era uma voz lampeira e cativante. Vocês fazem ideia da preocupação que tive? Perguntou a senhora Weasley num sussurro letal. Desculpe, mamãe, mas sabe, tínhamos que... Os 3 filhos da senhora Weasley eram mais altos do que ela, mas encolheram à medida que a raiva da mãe ia desabando sobre eles. As camas vazias, nenhum bilhete, o carro desaparecido podia ter batido, louca de preocupação, vocês se importaram? Nunca em minha vida, esperem até seu pai voltar, nunca tivemos problemas assim com o Gui, nem com o Carlinhos, nem com o Percy. O Percy perfeito, resmungou Fred. Vocês podiam se mirar no exemplo do Percy! Berrou a senhora Weasley, metendo o dedo no peito de Fred. Vocês podiam ter morrido! Podiam ter sido vistos! Podiam ter feito seu pai perder o emprego! Parecia que o sermão estava durando horas. A senhora Weasley ficou rouca de tanto gritar até se virar para Harry, que recuou. Estou muito contente em vê-lo, Harry querido, disse ela. Entre, venha tomar café. Deu meia volta e entrou em casa. E Harry, depois de lançar um olhar nervoso a Rony, que acenou com a cabeça animando-o, acompanhou-a. A cozinha era pequena e um tanto apertada. Havia ao centro uma mesa de madeira muito escovada e cadeiras, e Harry se sentou na beirada de uma, espiando à sua volta. Nunca estivera numa casa de bruxos antes. O relógio na parede em frente só tinha um ponteiro e nenhum número. Havia escritas em torno do mostrador coisas assim: hora de fazer chá, hora de dar comida às galinhas, e você está atrasado.
Havia livros arrumados em fileiras triplas sobre o console da lareira. Livros com títulos do gênero Enfeitice o seu próprio queijo, Feitiço no forno e Festas de 1 minuto, um encantamento. E, a não ser que os ouvidos de Harry o enganassem, o velho rádio ao lado da pia acabara de anunciar que o próximo programa era Hora de Encantos, com a popular cantora bruxa Celestina Warbeck. A senhora Weasley batia pratos e panelas, preparando o café da manhã um pouco a esmo, lançando olhares feios aos filhos enquanto atirava salsichas na frigideira. De vez em quando resmungava coisas como "não sei o que estavam pensando" e "eu nunca teria acreditado". "Não estou culpando você, querido", ela tranquilizou Harry, servindo 8 ou 9 salsichas no prato dele. "Arthur e eu estivemos preocupados com você também. Ainda na outra noite estávamos falando que iríamos buscá-lo pessoalmente se você não escrevesse a Rony até sexta-feira. Mas, francamente..." Ela agora acrescentava 3 ovos fritos às salsichas. "Atravessar metade do país em um carro ilegal? Vocês podiam ter sido vistos." Ela acenou a varinha displicentemente em direção aos pratos na pia, que começaram a se lavar, entrechocando-se de leve ao fundo. "Estava nublado, mamãe", exclamou Fred. "Você fique de boca fechada enquanto come", ralhou a senhora Weasley. "Estavam matando ele de fome, mamãe", disse George. "E você?", disse a senhora Weasley, mas foi com uma expressão ligeiramente mais branda que ela começou a cortar e passar manteiga no pão para Harry. Naquele momento surgiu uma distração sob a forma de uma figura pequena, de cabelos vermelhos, que vestia uma longa camisola e apareceu na cozinha, deu um gritinho e saiu correndo outra vez. "Gina", disse Rony baixinho para Harry. "Minha irmã andou falando em você o verão inteiro." "Ela vai querer o seu autógrafo, Harry", disse Fred com um sorriso, mas viu que a mãe o olhava e baixou o rosto para o prato, calando-se. Nada mais foi dito até os 4 pratos ficarem limpos, o que levou um tempo surpreendentemente breve. "Putz, estou cansado", bocejou Fred, pousando finalmente a faca e o garfo. "Acho que vou me deitar e..." "Não vai não", retrucou a senhora Weasley. "A culpa foi sua se ficou a noite toda acordado. Você vai desgnomizar o jardim para mim. Eles estão ficando completamente rebeldes outra vez." "Ah, mamãe..." "E vocês dois", disse ela, olhando feio para Rony e Fred. "Você pode ir se deitar, querido", acrescentou, dirigindo-se a Harry. "Você não pediu a eles para voarem naquele carro infernal." Mas Harry, que se sentia completamente acordado, disse depressa: "Vou ajudar o Rony. Nunca vi fazer uma desgnomização." "É muito gentil de sua parte, querido, mas é trabalho monótono", disse a senhora Weasley. "Agora vamos ver o que Lockhart tem a dizer sobre o assunto." Ela puxou um livro pesado de cima do console. George gemeu. "Mamãe, nós sabemos como desgnomizar um jardim." Harry espiou a capa do livro da senhora Weasley. Escritas na capa, em arabescos dourados, havia as palavras Guia de Pragas Domésticas, de Gilderoy Lockhart. Havia na capa uma grande foto de um bruxo bonitão de cabelos louros ondulados e olhos azuis muito vivos. Como sempre no mundo dos bruxos, a foto se mexia. O bruxo, que Harry supunha que fosse o tal Gilderoy Lockhart, não parava de piscar, muito animado para todos. "Ai, ele é um assombro", disse a mãe. "Conhece bem as pragas domésticas, é um livro maravilhoso." "Mamãe tem um xodó por ele", disse Fred num sussurro muito audível. "Não seja ridículo, Fred", retorquiu a senhora Weasley, o rosto muito corado. "Está bem. Se vocês acham que sabem mais do que Lockhart, podem ir fazer o trabalho. Mas tenho pena de vocês se tiver sobrado um único gnomo naquele jardim quando eu sair para inspecioná-lo." Aos bocejos e resmungos, os Weasley saíram se arrastando, com Harry em sua cola. O jardim era grande e, aos olhos de Harry, exatamente como um jardim deveria ser. Os Dursley não teriam gostado. Havia muito mato e a grama precisava ser aparada. Mas havia árvores nodosas a toda a volta dos muros, plantas que Harry nunca vira saindo de cada canteiro e um grande tanque de águas verdosas cheio de sapos. "Os trouxas também têm gnomos de jardim, sabe?" Harry contou a Rony quando cruzavam o gramado. "Sei, já vi aquelas coisas que eles acham que são gnomos", disse Rony com o corpo dobrado e a cabeça enfiada num pé de peônias.
como papais noéis baixinhos e gordinhos segurando varas de pescar. Ouviram um ruído de alguém se debatendo violentamente. O pé de Peônia estremeceu e Rony se levantou. Isto é um gnomo, disse sério. Tire as mãos de cima de mim! Tire as mãos de cima de mim! Guinchou o gnomo. De certo não parecia nada com um Papai Noel. Era pequeno, a pele parecia um couro, a cabeçorra cheia de calombos e careca, igualzinha a uma batata. Rony segurou-o à distância enquanto o gnomo o chutava com os pezinhos calosos. O garoto o agarrou pelos tornozelos e o virou de cabeça para baixo. Isto é o que a gente tem que fazer, explicou, e ergueu o gnomo acima da cabeça. Tire as mãos de mim! E começou a rodá-lo em grandes círculos, como se fosse laçar um boi. Ao ver a cara de espanto de Harry, Rony acrescentou. Isto não machuca. Você só precisa deixá-los bem tontos para não poderem encontrar o caminho de volta para as tocas de gnomos. Ele soltou os tornozelos do gnomo, que voou uns 6 metros para o alto e caiu com um baque surdo no campo do outro lado da sebe. Lamentável, exclamou Fred. Aposto que posso atirar o meu bem além daquele toco de árvore. Harry aprendeu depressa a não sentir muita pena dos gnomos. Resolveu simplesmente deixar cair por cima da sebe o primeiro que pegou, mas o gnomo, pressentindo fraqueza, enterrou os dentes afiados como navalhas no seu dedo, e Harry teve muito trabalho para sacudi-lo longe, até que... Uau, Harry, esse deve ter caído a uns 15 metros. O ar não tardou a ficar coalhado de gnomos voadores. Está vendo? Eles não são muito inteligentes, disse George, agarrando 5 ou 6 gnomos de uma vez. Na hora em que descobrem que está havendo uma desgnomização, aparecem correndo para dar uma espiada. Era de se esperar que já tivessem aprendido a ficar quietos. Logo, os gnomos atirados no campo começaram a se afastar em uma linha descontínua, os ombrinhos curvados. Eles vão voltar, disse Rony, enquanto observavam os gnomos desaparecerem na sebe do outro lado do campo. Eles adoram isso aqui. Papai é muito mole com eles, acha que são engraçados. Naquele instante, a porta de entrada bateu. Ele voltou, disse George. Papai está em casa. Os garotos atravessaram correndo o jardim e entraram em casa. O Sr. Weasley estava largado numa cadeira da cozinha, sem óculos e de olhos fechados. Era um homem magro, começando a ficar careca, mas o pouco cabelo que tinha era ruivo como o dos filhos. Usava vestes verdes e longas que estavam empoeiradas e amarrotadas da viagem. Que noite! Murmurou, tateando à procura do bule de chá enquanto todos se sentaram à sua volta. 9 batidas! 9! E o velho mundungo Fletcher ainda tentou me lançar um feitiço quando eu estava de costas. O Sr. Weasley tomou um longo gole de chá e suspirou. Encontrou alguma coisa, papai? Perguntou Fred, ansioso. Só encontrei umas chaves para portas que encolhem e uma chaleira que morde, bocejou o Sr. Weasley. Houve algumas ocorrências feias, mas não foram no meu departamento. Mortlake foi levado para interrogatório sobre umas doninhas muito esquisitas, mas isto foi com a comissão de feitiços experimentais, graças a Deus. Mas por que alguém ia se dar ao trabalho de fazer chaves que encolhem? Perguntou George. Só para aborrecer os trouxas, suspirou o Sr. Weasley. Vendem a eles uma chave que encolhe até desaparecer, de modo que nunca conseguem encontrá-la quando precisam. É claro que é muito difícil processar alguém porque nenhum trouxa vai admitir que a chave dele não para de encolher. Insistem que vivem a perdê-las. Deus os abençoe, eles vão a extremos para fingir que magia não existe, mesmo que esteja no nariz deles. Mas as coisas que o nosso pessoal anda enfeitiçando, vocês não iriam acreditar. Como carros, por exemplo? A Sra. Weasley aparecera, empunhando um longo atiçador como uma espada. Os olhos do Sr. Weasley se arregalaram. Ele olhou com cara de culpa para a mulher. Carros, Molly, querida? É, Arthur, carros, disse a Sra. Weasley, os olhos faiscando. Imagine só um bruxo comprar um carro velho e enferrujado e dizer à mulher que só quer desmontá-lo para ver como funciona, quando na realidade o enfeitiçou para fazê-lo voar. O Sr. Weasley piscou os olhos. Bom, querida, acho que você vai descobrir que ele estava agindo dentro da lei quando fez isso. Mesmo que tivesse agido melhor se tivesse contado a verdade à mulher, há um furo na lei, você vai descobrir. Desde que ele não tivesse intenção de voar no carro,
O fato de que o carro poderia voar, não... Arthur Weasley, você providenciou para que houvesse um furo nessa lei quando a escreveu. Gritou a senhora Weasley. Só para você poder continuar a se distrair com aquela lixaria dos trouxas no seu barraco. E para sua informação, Harry chegou hoje de manhã naquele carro que você não tinha a intenção de fazer voar. Harry? Exclamou o Sr. Weasley sem entender. Que Harry? Ele olhou à volta, viu Harry e deu um salto. Deus do céu, é Harry Potter! Muito prazer em conhecê-lo. Rony tem falado tanto em... Os seus filhos foram naquele carro até a casa de Harry e voltaram de lá ontem à noite. Gritou a senhora Weasley. Que é que você me diz disso, hein? Vocês fizeram mesmo isso? Perguntou o Sr. Weasley, ansioso. E o carro voou bem? Eu quero dizer... Gaguejou enquanto voavam faíscas dos olhos da senhora Weasley. Que isso foi muito errado, meninos, muito errado mesmo. Vamos deixar eles discutirem. Rony sussurrou para Harry quando a senhora Weasley inchou como um sapo-boi. Vamos, vou lhe mostrar o meu quarto. Os dois saíram discretamente da cozinha e seguiram por um corredor estreito até uma escada irregular, que subia em zigue-zague pela casa. No terceiro patamar, havia uma porta entreaberta. Harry vislumbrou 2 grandes olhos castanhos e vivos que o espiavam antes da porta fechar com um clique. Gina, explicou Rony, você não sabe como é estranho ela estar tão tímida. Normalmente ela nunca para de falar. Eles subiram mais 2 lances e chegaram a uma porta com a tinta descascada e uma pequena placa onde se lia Quarto do Ronald. Harry entrou, a cabeça quase tocando no teto inclinado, e piscou os olhos. Era como entrar num forno. Quase tudo no quarto de Rony era de um tom violentamente laranja. A colcha da cama, as paredes e até o teto. Então Harry percebeu que Rony tinha coberto praticamente cada centímetro do papel de parede gasto com pôsteres dos mesmos 7 bruxos e bruxas, todos usando vestes laranja vivo, segurando vassouras e acenando com animação. O seu time de quadribol? Perguntou Harry. O Chudley Cannons, disse Rony, apontando para a colcha laranja, que exibia um brasão com 2 enormes Cs pretos e uma bala de canhão em movimento. 9º lugar na divisão. Os livros escolares de feitiçaria que pertenciam a Rony estavam empilhados de qualquer jeito num canto, junto com um monte de histórias em quadrinhos que pareciam conter a mesma tira. As aventuras de Martin Miggs, o trouxa pirado. A varinha de condão de Rony estava em cima de um aquário cheio de ovas de rã, no peitoril da janela, ao lado do seu rato cinzento e gordo, o Perebas, que tirava um cochilo numa nesga de sol. Harry pulou por cima de um baralho de cartas auto-embaralhantes que estava no chão e espiou pela janelinha. No campo lá embaixo, ele viu uma turma de gnomos que voltavam sorrateiros um a um pela cerca dos Weasley. Depois virou-se para olhar Rony, que o observava quase nervoso, como se esperasse ouvir sua opinião. É meio pequeno, disse Rony depressa. Nada como aquele quarto que você tinha na casa dos trouxas. E estou bem debaixo do vampiro no sótão, sempre batendo nos canos e gemendo. Mas Harry, com um grande sorriso, disse: Esta é a melhor casa que já visitei. As orelhas de Rony ficaram vermelhas. Capítulo 4. Nafloreios e borrões. A vida na toca era a mais diferente possível da vida na Rua dos Alfeneiros. Os Dursley gostavam de tudo limpo e arrumado. A casa dos Weasley era cheia de coisas estranhas e inesperadas. Harry teve um choque na primeira vez que se mirou no espelho sobre o console da lareira da cozinha, pois o espelho gritou: Põe a camisa para dentro, seu desleixado! O vampiro no sótão uivava e derrubava canos sempre que sentia que a casa estava ficando demasiado quieta, e as pequenas explosões que vinham do quarto de Fred e George eram consideradas perfeitamente normais. Porém, o que Harry achou mais fora do comum na vida da casa de Rony não foi o espelho falante nem o vampiro baterista, mas o fato de que todos pareciam gostar dele. A senhora Weasley se preocupava com o estado das meias dele e tentava forçá-lo a repetir a comida 3 vezes por refeição. O Sr. Weasley gostava que Harry se sentasse ao lado dele à mesa do jantar para poder bombardeá-lo com perguntas sobre a vida com os trouxas, pedindo-lhe para explicar como funcionavam coisas como as tomadas e o correio. Fascinante!
exclamou quando Harry lhe contou como se usava o telefone. Engenhoso, verdade. Quantas maneiras os trouxas encontraram de viver sem o auxílio da magia. Harry recebeu notícias de Hogwarts numa bela manhã, cerca de uma semana depois de chegar à toca. Ele e Rony desceram para tomar café e encontraram o Sr. e a Sra. Weasley e Gina já sentados à mesa da cozinha. No instante em que viu Harry, Gina sem querer derrubou a tigela de mingau no chão, fazendo um estardalhaço. A garota parecia muito propensa a derrubar coisas sempre que Harry entrava. Ela mergulhou debaixo da mesa para apanhar a tigela e reapareceu com o rosto rubro como um sol poente. Harry, fingindo não notar, sentou-se e aceitou a torrada que a Sra. Weasley lhe oferecia. Cartas da escola, disse o Sr. Weasley, passando a Harry e Rony envelopes idênticos de pergaminho amarelado, endereçados com tinta verde. Dumbledore já sabe que você está aqui, Harry. Ele não perde um detalhe, aquele homem. Vocês dois também receberam, acrescentou ele quando Fred e George entraram descontraídos, ainda de pijamas. Durante alguns minutos fez-se silêncio enquanto todos liam as cartas. A de Harry mandava-o tomar o expresso de Hogwarts, como sempre na estação de King's Cross, no dia 1º de setembro. Trazia também uma lista dos novos livros que ia precisar para o próximo ano letivo. Material para os alunos da 2ª série. Livro Padrão de Feitiços, 2ª série, de Miranda Goshawk. Como dominar um espírito agourento, de Gilderoy Lockhart. Como se divertir com vampiros, de Gilderoy Lockhart. Férias com bruxas malvadas, de Gilderoy Lockhart. Viagens com trasgos, de Gilderoy Lockhart. Excursões com vampiros, de Gilderoy Lockhart. Passeios com lobisomens, de Gilderoy Lockhart. Um ano com o Yeti, de Gilderoy Lockhart. Fred, que terminara de ler a lista, deu uma espiada na de Harry. Mandaram você comprar todos os livros de Lockhart também? Admirou-se. O novo professor de defesa contra as artes das trevas deve ser fã dele. Aposto que é uma bruxa. Ao dizer isto, o olhar de Fred cruzou com o de sua mãe e ele rapidamente voltou a atenção para sua geleia. Este material não vai sair barato, comentou George, lançando um olhar rápido aos pais. Os livros de Lockhart são bem carinhos. Daremos um jeito, disse a Sra. Weasley, embora tivesse a expressão preocupada. Espero poder comprar a maioria do material de Gina de segunda mão. Ah, você vai entrar para Hogwarts este ano? Perguntou Harry a Gina. Ela confirmou com a cabeça, corando até a raiz dos cabelos flamejantes e enfiou o cotovelo na manteigueira. Felizmente ninguém viu, exceto Harry, porque naquele momento o irmão mais velho de Rony, Percy, entrou na cozinha. Já estava vestido, o distintivo de monitor de Hogwarts preso no suéter sem mangas. Dia, disse Percy, animado. Lindo dia. Sentou-se na única cadeira desocupada, mas quase imediatamente levantou-se de um salto, erguendo do assento um espanador de penas cinzentas que parecia estar na muda. Pelo menos foi isso que Harry pensou que fosse, até ver que a coisa respirava. Arrow! Exclamou Rony, recolhendo a coruja inerte da mão de Percy e extraindo uma carta que ela trazia presa sob a asa. Finalmente chegou a resposta de Hermione. Escrevi a ela avisando que íamos tentar salvar você dos Dursley. Ele levou Arrow até um poleiro na porta dos fundos e tentou fazê-lo encarapitar-se, mas a coruja tornou a desmontar, por isso Rony a deitou na tábua de escorrer resmungando. Patético. Em seguida, ele abriu a carta de Hermione e leu-a em voz alta. Queridos Rony e Harry, se estiver aí. Espero que tudo tenha corrido bem, que Harry esteja bem e que você não tenha feito nada ilegal para tirá-lo de lá, Rony, porque isso criaria problemas para o Harry também. Tenho estado realmente preocupada e, se Harry estiver bem, por favor, mande-me dizer logo, mas talvez seja melhor usar outra coruja, porque acho que mais uma entrega talvez mate essa aí. Estou muito ocupada estudando, é claro. Como é que pode? Exclamou Rony, horrorizado. Estamos de férias. E vamos a Londres na próxima quarta-feira comprar os livros novos. Por que não nos encontramos no Beco Diagonal? Mande notícias do que está acontecendo assim que puder. Afetuosamente, Mione. Bom, isso se encaixa perfeitamente. Podemos ir comprar todo o material de vocês também, disse a Sra. Weasley, começando a tirar a mesa. Que é que vocês estão planejando fazer hoje? Harry, Rony, Fred e George estavam pensando em subir o morro até um pequeno prado que pertencia aos Weasley. Era cercado de árvores que bloqueavam a visão da cidadezinha embaixo,
o que significava que podiam praticar quadribol lá, desde que não voassem muito alto. Não podiam usar bolas de quadribol de verdade, pois seria difícil explicar se escapulissem e sobrevoassem a cidade. Em vez disso, atiravam maçãs uns para os outros. Revezaram-se para montar a Nimbus 2000 de Harry, que era, sem nenhum favor, a melhor vassoura. A velha Shooting Star de Rony muitas vezes perdia na corrida para as borboletas que apareciam. 5 minutos depois, os garotos estavam subindo o morro, as vassouras nos ombros. Tinham perguntado a Percy se queria acompanhá-los, mas ele respondera que estava ocupado. Harry até ali só tinha visto Percy às refeições. Ele passava o resto do tempo trancado no quarto. Gostaria de saber o que ele está aprontando, disse Fred, franzindo a testa. Está tão mudado. O resultado das provas dele chegou um dia antes de você. 12 nomes e ele nem cantou vitória. Níveis ordinários em magia, explicou George, vendo o olhar intrigado de Harry. Guy recebeu 12 também. Se não nos cuidarmos, vamos ter outro monitor-chefe na família. Acho que não iríamos suportar a vergonha. Guy era o filho mais velho dos Weasley. Ele e o irmão logo abaixo, Carlinhos, já tinham terminado Hogwarts. Harry nunca vira nenhum dos dois, mas sabia que Carlinhos estava na Romênia estudando dragões e Guy no Egito, trabalhando no Banco dos Bruxos, o Gringotts. Não sei como mamãe e papai vão poder comprar todo o nosso material escolar este ano, disse George depois de algum tempo. 5 conjuntos de livros do Lockhart. E Gina precisa de vestes, uma varinha e todo o resto. Harry não disse nada. Sentiu-se um pouco constrangido. Guardada no cofre subterrâneo do Banco de Gringotts, em Londres, havia uma pequena fortuna que seus pais lhe haviam deixado. Naturalmente, era somente no mundo bruxo que ele tinha dinheiro. Não se podia usar galeões, cicles e nuques em lojas de trouxas. Ele nunca mencionara aos Dursley sua conta no Banco de Gringotts, pois achava que o horror que eles tinham à magia não se estenderia a um montão de ouro. A senhora Weasley acordou-os bem cedo na quarta-feira seguinte. Depois de comerem rapidamente 1 dúzia de sanduíches de bacon cada um, eles vestiram os casacos e a senhora Weasley apanhou um vaso de flor no console da cozinha e espiou dentro dele. Estamos com o estoque baixo, Arthur, suspirou. Teremos que comprar mais hoje. Muito bem, hóspedes primeiro. Pode começar, Harry, querido. E ela lhe ofereceu o vaso de flor. Harry olhou para os Weasley, que o observavam. Que é que eu tenho que fazer? Gaguejou. Ele nunca viajou com pó de flu, disse Rony de repente. Desculpe, Harry, eu me esqueci. Nunca! Admirou-se o Sr. Weasley. Mas como foi que você chegou ao Beco Diagonal para comprar seu material escolar no ano passado? Fui de metrô. Verdade? Exclamou o Sr. Weasley, animado. Havia escapadas rolantes? Como é que... Agora não, Arthur, disse a Sra. Weasley. O pó de flu é muito mais rápido, querido, mas, meu Deus, se você nunca o usou antes... Ele vai conseguir, mamãe, disse Fred. Harry, observe a gente primeiro. Fred apanhou uma pitada de pó brilhante no vaso de flor, foi até a lareira e atirou o pó no fogo. Com um rugido, as chamas ficaram verde esmeralda e mais altas do que Fred, que entrou nelas e gritou, Beco Diagonal! E desapareceu. Você precisa falar bem claro, querido, disse a Sra. Weasley a Harry quando George mergulhou a mão no vaso. E se certifique se está saindo na grade certa. Na o que certa? Perguntou Harry, nervoso, enquanto as chamas rugiam e arrebatavam George de vista. Bem, há um número enorme de lareiras de bruxos para você escolher, sabe? Mas se você falar com clareza... Ele vai acertar, Molly, não se preocupe, disse o Sr. Weasley, servindo-se de pó de flu também. Mas, querido, se ele se perder, como é que iríamos explicar à tia e ao tio dele? Eles não se importariam, tranquilizou a Harry. Duda ia achar que teria sido uma piada genial se eu me perdesse dentro de uma lareira, não se preocupe. Bem, está bem, você vai depois de Arthur, disse a Sra. Weasley. Agora, quando entrar no fogo, diga aonde vai. E mantenha os cotovelos colados ao corpo, aconselhou Rony. E os olhos fechados, recomendou a Sra. Weasley. A fuligem. Não se mexa, disse Rony, ou pode acabar caindo na lareira errada. Mas cuidado para não entrar em pânico e sair antes da hora. Espere até ver Fred e George. Harry, fazendo força para guardar tudo isso na cabeça, apanhou uma pitada de pó de flu e avançou até a beira do fogo.
Inspirou profundamente, lançou o pó nas chamas e entrou. O fogo lhe lembrou uma brisa morna. Ele abriu a boca e imediatamente engoliu um monte de cinzas quentes. Beco diagonal, tossiu. A sensação era de que estava sendo sugado por um enorme ralo. Ele parecia estar girando muito rápido. O rugido em seus ouvidos era ensurdecedor. E tentou manter os olhos abertos, mas o rodopio das chamas verdes lhe dera enjoo. Uma coisa dura bateu no seu cotovelo e ele o prendeu com firmeza junto ao corpo, sempre girando. Agora a sensação era de mãos geladas esbofeteando seu rosto. Apertando os olhos por trás dos óculos, ele viu uma sucessão de lareiras indistintas e relances de aposentos além. Os sanduíches de bacon reviravam em sua barriga. Ele tornou a fechar os olhos, desejando que aquilo parasse, e então caiu, de cara no chão, em cima de uma pedra fria, e sentiu a ponte dos óculos se partir. Tonto e machucado, coberto de fuligem, ele se levantou desajeitado, segurando os óculos partidos na frente dos olhos. Estava totalmente sozinho, mas onde estava ele não fazia ideia. Só sabia dizer que estava de pé numa lareira de pedra, em um lugar que parecia ser uma loja de bruxo, grande e mal iluminada. Mas nada que havia ali tinha a menor probabilidade de aparecer numa lista de material escolar de Hogwarts. Um mostruário próximo continha uma mão murcha em cima de uma almofada, um baralho manchado de sangue e um olho de vidro arregalado. Máscaras diabólicas o espiavam das paredes, uma variedade de ossos humanos jazia sobre o balcão e instrumentos pontiagudos e enferrujados pendiam do teto. E o que era pior, a rua estreita e escura que Harry via pela vitrine empoeirada da loja decididamente não era a do beco diagonal. Quanto mais cedo saísse dali, melhor. Com o nariz ainda doendo por causa da batida na lareira, Harry se encaminhou depressa e silenciosamente para a porta, mas antes que cobrisse metade da distância, duas pessoas apareceram do outro lado da vitrine, e uma delas era a última pessoa que Harry queria encontrar estando perdido, coberto de fuligem com os óculos partidos. Draco Malfoy. Harry olhou depressa a toda a volta e viu um grande armário preto à esquerda. Correu para ele e se fechou dentro, deixando apenas uma frestinha na porta para espiar. Segundos depois, uma sineta tocou e Malfoy entrou na loja. O homem que entrou atrás dele só podia ser o pai. Tinha a mesma cara fina e pontuda e olhos idênticos, frios e cinzentos. O Sr. Malfoy andou pela loja examinando descansadamente os objetos expostos e tocou uma campainha em cima do balcão antes de se virar para o filho e dizer: "Não toque em nada, Draco." Malfoy, que esticara a mão para o olho de vidro, retrucou: "Pensei que você ia me comprar um presente." "Eu disse que ia lhe comprar uma vassoura de corrida," disse o pai, tamborilando no balcão. "De que me serve uma vassoura se não faço parte do time da casa?" respondeu Malfoy com a cara amarrada. "Harry Potter ganhou uma Nimbus 2000 no ano passado. Permissão especial de Dumbledore para ele poder jogar pela Grifinória. Ele nem é tão bom assim, só que é famoso. Famoso por ter uma cicatriz idiota na testa." Malfoy se abaixou para examinar uma prateleira cheia de crânios. "Todo mundo acha que ele é tão sabido, o maravilhoso Potter com sua cicatriz e sua vassoura." "Você já me contou isso no mínimo 10 vezes, disse o Sr. Malfoy com um olhar de censura para o filho. "E gostaria de lembrar-lhe que não é prudente demonstrar que não gosta de Harry Potter, não quando a maioria do nosso povo acha que ele é o herói que fez o Lorde das Trevas desaparecer. Ah, Sr. Borgin." Um homem curvado aparecera atrás do balcão, alisando os cabelos untados de óleo para afastá-los do rosto. "Sr. Malfoy, que prazer revê-lo," disse o Sr. Borgin, untuoso como seus cabelos. "Encantado. E o jovem Malfoy também. Encantado. Em que posso servi-los? Preciso lhes mostrar, chegou hoje e a um preço muito módico." "Não vou comprar nada hoje, Sr. Borgin. Vou vender," disse o Sr. Malfoy. "Vender?" O sorriso se embaçou levemente no rosto do Sr. Borgin. "O senhor ouviu falar, é claro, que o Ministério está fazendo mais blitz," disse o Sr. Malfoy, puxando um rolo de pergaminho do bolso interno do casaco e desenrolando-o para o Sr. Borgin ler. "Tenho em casa uns objetos que poderiam me causar embaraços se o Ministério aparecesse."
O Sr. Borgin encaixou um pincenê na ponta do nariz e percorreu a lista. O ministério certamente não ousaria incomodá-lo, não é, meu senhor? O Sr. Malfoy crispou os lábios. Até agora não me visitaram. O nome Malfoy ainda impõe um certo respeito, mas o ministério está ficando cada vez mais intrometido. Há boatos de uma nova lei de proteção aos trouxas. Com certeza aquele bobalhão pulguento apreciador de trouxas, Arthur Weasley, está por trás disso. Harry sentiu uma onda escaldante de raiva. E como vê, alguns desses venenos poderiam fazer parecer... Compreendo, meu senhor, naturalmente, disse o Sr. Borgin. Deixe-me ver. Pode me dar aquilo? Interrompeu Draco, apontando para a mão murcha sobre a almofada. Ah, a mão da glória, disse o Sr. Borgin, abandonando a lista do Sr. Malfoy e correndo para perto de Draco. Ponha-lhe uma vela e ela dá luz apenas a quem a segura, a melhor amiga dos ladrões e saqueadores. O seu filho tem ótimo gosto, meu senhor. Espero que o meu filho venha a ser mais do que um ladrão ou um saqueador, Borgin, disse o Sr. Malfoy com frieza, ao que o Sr. Borgin respondeu depressa. Sem ofensa, meu senhor, não tive a intenção de ofender. Mas, se as notas dele não melhorarem, disse o Sr. Malfoy com maior frieza ainda, pode ser que ele realmente só tenha talento para isto. Não é minha culpa, retrucou Draco. Todos os professores têm alunos preferidos. Aquela Hermione Granger. Pensei que você sentiria vergonha se uma menina que nem pertence à família de bruxos passasse à sua frente em todos os exames, comentou com rispidez o Sr. Malfoy. Ha! Exclamou Harry baixinho, satisfeito de ver Draco com cara de quem está ao mesmo tempo envergonhado e aborrecido. É a mesma coisa em toda parte, disse o Sr. Borgin com sua voz untuosa. Ter sangue de bruxo conta cada vez menos em toda parte. Não para mim, respondeu o Sr. Malfoy com as narinas tremendo. Não, meu senhor, nem para mim, disse o Sr. Borgin, fazendo uma grande reverência. Neste caso, talvez possamos voltar à minha lista, disse o Sr. Malfoy rispidamente. Estou com um pouco de pressa, Borgin. Tenho negócios importantes a tratar hoje em outro lugar. Os dois começaram a barganhar. Harry observou nervoso que Draco se aproximava cada vez mais do lugar em que ele estava escondido, examinando os objetos à venda. Draco parou para examinar um grande rolo de corda de enforcar e para ler, rindo, o cartão colocado em um magnífico colar de opalas. Cuidado, não toque, amaldiçoado. Tirou a vida de 19 donos trouxas até hoje. Draco se virou e notou o armário bem em frente. Adiantou-se. Esticou a mão para o puxador e... Fechado, disse o Sr. Malfoy ao balcão. Vamos, Draco. Harry enxugou a testa na manga ao ver Draco se afastar. Bom dia para o senhor, Sr. Borgin. Aguardo amanhã em casa para apanhar a mercadoria. No instante em que a porta se fechou, o Sr. Borgin abandonou seus modos untuosos. Bom dia para o senhor, Sr. Malfoy. E se as histórias que correm forem verdadeiras, o senhor não me vendeu metade do que tem escondido em sua casa. E continuando a resmungar ameaçador, o Sr. Borgin desapareceu no quarto dos fundos. Harry esperou um pouco caso ele voltasse e, em seguida, o mais silenciosamente que pôde, saiu do armário, passou pelos mostruários de vidro e saiu porta afora. Harry olhou para os lados, segurando os óculos partidos. Saíra em uma ruela sombria que parecia totalmente ocupada por lojas que se dedicavam às artes das trevas. A que ele acabara de deixar, a Borgin Burkes, parecia ser a maior, mas em frente havia uma grande coleção de cabeças gívaras na vitrine e 2 portas abaixo uma enorme gaiola pululava com gigantescas aranhas negras. 2 bruxos mal vestidos o observavam da sombra de um portal, cochichando entre si. Apreensivo, Harry saiu caminhando, tentando segurar os óculos no lugar e esperando, sem muita esperança, conseguir encontrar uma saída daquele lugar.
Uma velha placa de madeira pendurada acima de uma loja que vendia velas envenenadas informava que ele se encontrava na Travessa do Tranco. Isto não adiantou muito, pois Harry nunca ouvira falar naquele lugar. Imaginou que talvez não tivesse falado com bastante clareza ao entrar na lareira dos Weasley porque tinha a boca cheia de cinzas. Pensou no que fazer, tentando ficar calmo. Não está perdido, está, querido. Disse uma voz ao seu ouvido, assustando-o. Uma bruxa idosa estava ao lado dele, segurando uma bandeja com objetos que se pareciam horrivelmente com unhas humanas. Ela riu dele, mostrando dentes cobertos de limo. Harry recuou. Estou bem, obrigado, disse. Só estou... Harry! O que você está fazendo aqui? O coração de Harry deu um salto. O da bruxa também. As unhas cascatearam por cima dos seus pés e ela começou a xingar, ao mesmo tempo que a forma maciça de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, veio se aproximando em grandes passadas, seus olhinhos de besouros negros faiscando por cima da barba arrepiada. Hagrid! Exclamou Harry, revelando alívio na voz rouca. Eu me perdi. Pode Flu. Hagrid agarrou Harry pela nuca e afastou-o da bruxa, derrubando a bandeja que ela levava. O guincho que ela soltou acompanhou-os durante todo o trajeto pelas ruelas tortuosas até tornarem a ver a luz do sol. Harry divisou à distância um edifício de mármore muito branco que já conhecia, o Banco de Gringotes. Hagrid o levara direto ao beco diagonal. Você está horrível! Exclamou Hagrid, espanando a fuligem que cobria Harry com tanta força que quase o derrubou numa barrica de bosta de dragão à porta da farmácia. Se esquivando pela Travessa do Tranco? Não sei não, um lugar suspeito, Harry. Não quero que ninguém o veja lá. Isso eu percebi, disse Harry, abaixando-se quando Hagrid fez menção de espaná-lo outra vez. Eu lhe falei, eu me perdi. E o que é que você estava fazendo lá? Eu estava procurando repelente para lesmas carnívoras, rosnou Hagrid. Elas estão acabando com os repolhos da escola. Você não está sozinho? Estou na casa dos Weasley, mas nos separamos, explicou Harry. Tenho que encontrá-los. Os dois começaram a descer a rua juntos. Por que é que você nunca respondeu às minhas cartas? Perguntou Hagrid a Harry enquanto caminhavam. O garoto tinha que dar 3 passos para cada passada das enormes botas de Hagrid. Harry explicou tudo sobre Dobby e os Dursley. Trouxas nojentos, rosnou Hagrid. Se eu tivesse sabido... Harry! Harry, aqui! Harry ergueu os olhos e viu Hermione Granger parada no alto das escadas brancas de Gringotts. A garota desceu correndo ao encontro deles, os cabelos castanhos e fartos esvoaçando para trás. O que aconteceu com seus óculos? Alô, Hagrid. Ai, que maravilha rever vocês. Vai entrar no Gringotts, Harry? Assim que eu encontrar os Weasley, respondeu Harry. Você não vai ter que esperar muito, disse Hagrid com um sorriso. Harry e Hermione se viraram. Correndo pela rua cheia de gente vinham Rony, Fred, George, Percy e o Sr. Weasley. Harry! Ofegou o Sr. Weasley. Tivemos esperança de que você só tivesse ultrapassado uma grade de lareira. Ele enxugou a careca reluzente. Molly está alucinada. Aí vem ela. Onde foi que você saiu? Perguntou Rony. Na Travessa do Tranco, informou Hagrid de cara feia. Que ótimo! Exclamaram Fred e George juntos. Nunca nos deixaram entrar lá, comentou Rony invejoso. Ainda bem, rosnou Hagrid. A senhora Weasley aproximava-se correndo, a bolsa balançando loucamente em uma das mãos, Gina agarrada à outra. Ai, Harry! Ai, meu querido, você podia ter ido parar em qualquer lugar. Tomando fôlego, ela tirou uma grande escova de roupas da bolsa e começou a escovar a fuligem que Hagrid não conseguira espanar. O Sr. Weasley apanhou os óculos de Harry, deu-lhes uma batida com a varinha e os devolveu como se fossem novos. Bom, tenho que ir andando, disse Hagrid, cuja mão era apertada pela Sra. Weasley. Travessa do Tranco, se você não o tivesse encontrado, Hagrid. Vejo vocês em Hogwarts. E o guarda-caça se afastou a passos largos, a cabeça e os ombros mais altos do que os de todo mundo na rua cheia. Adivinhem quem eu encontrei na Borgin e Burkes? Perguntou Harry a Rony e a Hermione enquanto subiam as escadas do Gringotts. Malfoy e o pai dele. Lúcio Malfoy comprou alguma coisa?
Perguntou o Sr. Weasley, sério, logo atrás deles. Não, ele estava vendendo. Então está preocupado, Comentou o Sr. Weasley com cruel satisfação. Eu adoraria pegar Lúcio Malfoy por alguma coisa. Tenha cuidado, Arthur, disse a Sra. Weasley com severidade quando eram cumprimentados pelo duende à porta do banco. Aquela família significa confusão. Não abocanhe mais do que você pode mastigar. Então você não acha que sou adversário para o Lúcio Malfoy? Respondeu o Sr. Weasley, indignado, mas foi distraído quase no mesmo instante pela visão dos pais de Hermione, que estavam parados nervosos no balcão que ia de uma ponta a outra do saguão de mármore, esperando que Hermione os apresentasse. Mas vocês são trouxas! Exclamou o Sr. Weasley, encantado. Precisamos tomar um drink. Que é que tem aí? Estão trocando dinheiro de trouxas mole, olhe! Ele apontou excitado para as notas de 10 libras na mão do Sr. Granger. Te encontro lá no fundo, disse Rony a Hermione, quando os Weasley e Harry foram conduzidos aos cofres subterrâneos por outro duende de Gringotts. Chegava-se aos cofres a bordo de vagonetes pilotados por duendes, que os manobravam em alta velocidade por trilhos de bitola estreita através dos túneis subterrâneos do banco. Harry curtiu a viagem vertiginosa até o cofre dos Weasley, mas se sentiu muito mal, muito pior do que se sentira na travessa do tranco quando eles o abriram. Havia uma pequena pilha de sicles de prata lá dentro e apenas um galeão de ouro. A Sra. Weasley tateou pelos cantos antes de varrer tudo para dentro da bolsa. Harry se sentiu ainda pior quando chegaram ao seu cofre. Tentou bloquear a visão do conteúdo enquanto enfiava apressadamente mãos cheias de moedas em uma bolsa de couro. De volta aos degraus de mármore, eles se separaram. Percy murmurou qualquer coisa sobre a necessidade de comprar uma pena nova. Fred e George tinham visto um amigo de Hogwarts, Lino Jordan. A Sra. Weasley e Gina iam a uma loja de vestes de segunda mão. O Sr. Weasley insistia em levar os Granger ao Caldeirão Furado para tomar um drink. Vamos nos encontrar na Floreios e Borrões dentro de 1 hora para comprar o material escolar, disse a Sra. Weasley, se afastando com Gina. E nem pensar em entrar na travessa do tranco, gritou ela para os gêmeos que seguiam na direção oposta. Harry, Rony e Hermione caminharam pela rua tortuosa, calçada de pedras. A bolsa de ouro, prata e bronze que retinia alegremente no bolso de Harry estava pedindo para ser gasta, de modo que ele comprou 3 grandes sorvetes de morango e manteiga de amendoim, que os 3 lamberam felizes enquanto subiam o beco, examinando as vitrines fascinantes das lojas. Rony admirou cobiçoso um conjunto completo de vestes da grife Chudley Cannon na vitrine da Artigos de Qualidade para Quadribol, até que Hermione puxou os 2 para irem comprar tinta e pergaminho na loja ao lado. Na Gamble e Japes, jogos de magia, eles encontraram Fred, George e Lino Jordan, que estavam fazendo um estoque de fogos de artifício doutor filibusteiro, que disparavam molhados e não aqueciam. E num brechó cheio de varinhas quebradas, balanças de latão empenadas e velhas capas manchadas de poções, os garotos deram de cara com Percy, profundamente absorto na leitura de um livro muito chato, intitulado Monitores-Chefes que se tornaram poderosos. Um estudo dos monitores-chefes de Hogwarts e suas carreiras, leu Rony alto na 4ª capa. Parece fascinante. Deem-o fora, disse Percy com rispidez. É claro que ele é muito ambicioso, o Percy. Já planejou tudo. Quer ser ministro da magia, comentou Rony para Harry e Hermione em voz baixa quando deixaram o irmão sozinho. 1 hora depois, eles rumaram para Floreios e Borrões. Não eram de maneira alguma os únicos que se dirigiam à livraria. Ao se aproximarem, viram para sua surpresa uma quantidade de gente que se acotovelava à porta da loja tentando entrar. A razão disso estava anunciada em uma grande faixa estendida nas janelas do 1º andar. Gilderoy Lockhart autografa sua autobiografia O Meu Eu Mágico, hoje, das 12h30 às 16h30. Vamos poder conhecê-lo! Gritou Hermione, esganiçada. Quero dizer, ele é o autor de quase toda a nossa lista de livros. A aglomeração parecia ser formada, em sua maioria, por bruxas mais ou menos da idade da Sra. Weasley. Um bruxo de ar atarantado estava postado à porta dizendo: Calma, por favor, minhas senhoras. Não empurrem. Isso. Cuidado com os livros agora. Harry, Rony e Hermione espremeram-se para entrar na loja.
Uma longa fila serpeava até o fundo da loja, onde Gilderoy Lockhart autografava seus livros. Cada um dos meninos apanhou um exemplar de livro padrão de feitiços, segunda série, e se enfiaram sorrateiros no início da fila, onde já aguardavam os outros meninos com o Sr. e a Sra. Weasley. Ai, chegaram, que bom, disse a Sra. Weasley. Ela parecia ofegante e não parava de ajeitar os cabelos. Vamos vê-lo em 1 minuto. Aos poucos, Gilderoy Lockhart se tornou visível, sentado a uma mesa cercado de grandes cartazes com o próprio rosto, todos piscando e exibindo dentes ofuscantes de tão brancos. O verdadeiro Lockhart estava usando vestes azul miosotes que combinavam à perfeição com os seus olhos. Seu chapéu cônico de bruxo se encaixava em um ângulo pimpão sobre os cabelos ondulados. Um homenzinho irritadiço dançava à sua volta, tirando fotos com uma máquina enorme que soltava baforadas de fumaça púrpura a cada flash enceguecedor. Saia do caminho, você aí! Rosnou ele para Rony, recuando para se posicionar em um ângulo melhor. Trabalho para o Profeta Diário. Grande coisa, disse Rony, esfregando o pé que o fotógrafo pisara. Gilderoy ouviu-o. Ergueu os olhos. Viu Rony e em seguida viu Harry Potter. Encarou-o. Então se levantou de um salto e decididamente gritou: "Não pode ser Harry Potter!" A multidão se dividiu, murmurando agitada. Lockhart adiantou-se, agarrou o braço de Harry e puxou-o para a frente. A multidão prorrompeu em aplausos. A cara de Harry estava em fogo quando Lockhart apertou sua mão para o fotógrafo, que batia fotos feito louco, dispersando fumaça sobre os Weasley. "Dê um belo sorriso, Harry", disse Lockhart por entre os dentes faiscantes. "Juntos você e eu valemos uma primeira página." Quando ele finalmente soltou a mão de Harry, o garoto mal conseguia sentir os dedos. E tentou se esgueirar para junto dos Weasley, mas Lockhart passou um braço pelos seus ombros e segurou-o com firmeza ao seu lado. "Minhas senhoras e meus senhores", disse em voz alta, ao mesmo tempo que pedia silêncio com um gesto. "Que momento extraordinário este! O momento perfeito para anunciar uma novidade que estou guardando só para mim há algum tempo." Quando o jovem Harry entrou na Floreios e Borrões hoje, ele queria apenas comprar a minha autobiografia, com a qual eu terei o prazer de presenteá-lo agora. A multidão tornou a aplaudir. "Ele não fazia ideia", continuou Lockhart, dando uma sacudidela em Harry, que fez os óculos do menino escorregarem para a ponta do nariz, "que em breve estaria recebendo muito, muito mais do que o meu livro O Meu Eu Mágico. Ele e seus colegas irão receber o meu eu mágico em carne e osso. Sim, senhoras e senhores, tenho o grande prazer de anunciar que, em setembro próximo, irei assumir a função de professor de defesa contra as artes das trevas na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts." A multidão deu vivas e bateu palmas, e Harry se viu presenteado com as obras completas de Gilderoy Lockhart. Cambaleando sob o peso dos livros, ele conseguiu fugir das luzes da ribalta para a periferia do salão, onde Gina estava parada com seu novo caldeirão. fique com eles, Murmurou para a menina, virando os livros no caldeirão. "Eu vou comprar os meus." Aposto que você adorou isso, não foi, Potter? Disse uma voz que Harry não teve problema em reconhecer. Ele endireitou o corpo e se viu cara a cara com Draco Malfoy, que exibia o sorriso de desdém de sempre. O famoso Harry Potter, continuou Malfoy. Não consegue nem ir a uma livraria sem parar na primeira página do jornal. Deixa ele em paz, ele nem queria isso, disse Gina. Era a primeira vez que falava na frente de Harry, e olhava feio para Malfoy. Potter, você arranjou uma namorada? Disse Malfoy, arrastando as sílabas. Gina ficou escarlate enquanto Rony e Hermione lutavam para chegar até eles, sobraçando pilhas de livros de Lockhart. Ah, é você, exclamou Rony, olhando para Malfoy como se ele fosse uma coisa desagradável grudada na sola do sapato. Aposto como ficou surpreso de ver Harry aqui, hein? Não tão surpreso como estou de ver você em uma loja Weasley, retrucou Malfoy. Imagino que seus pais vão passar fome 1 mês para pagar todas essas compras. Rony ficou tão vermelho quanto Gina. Largou os livros no caldeirão também e partiu para cima de Malfoy, mas Harry e Hermione o agarraram pelo casaco.
Rony! Chamou o Sr. Weasley, que procurava se aproximar com Fred e George. O que é que está fazendo? Está muito cheio aqui, vamos para fora. Ora. Arthur Weasley. Era o Sr. Malfoy. Estava parado com a mão no ombro de Draco, com um sorriso de desdém igual ao do filho. Lúcio, Disse o Sr. Weasley, dando um frio aceno com a cabeça. Muito trabalho no ministério, ouvi dizer, falou o Sr. Malfoy. Todas aquelas blitz. Espero que estejam lhe pagando hora extra. Ele meteu a mão no caldeirão de Gina e tirou, no meio dos livros de capa lustrosa de Lockhart, um exemplar muito antigo e surrado de um Guia da Transfiguração para Principiantes. É óbvio que não, concluiu o Sr. Malfoy. Ora veja, de que serve ser uma vergonha de bruxo se nem ao menos lhe pagam bem para isso? O Sr. Weasley corou com mais intensidade do que Rony e Gina. Nós temos ideias muito diferentes do que é ser uma vergonha de bruxo, Malfoy. Visivelmente, disse o Sr. Malfoy, seus olhos claros desviando-se para o Sr. e a Sra. Granger, que observavam apreensivos. As pessoas com quem você anda, Weasley. E pensei que sua família já tinha batido no fundo do poço. Ouviu-se uma pancada metálica quando o caldeirão de Gina saiu voando. O Sr. Weasley se atirara sobre o Sr. Malfoy, derrubando-o contra uma prateleira. Dúzias de livros de soletração despencaram com estrondo em sua cabeça. Ouviu-se um grito, Pega ele, papai! dado por Fred e George. A Sra. Weasley gritava, Não, Arthur, não! A multidão estourou, recuando e derrubando mais prateleiras. Senhores, por favor, pedia o assistente, e depois, mais alto que a algazarra reinante, Vamos parar com isso, cavalheiros, vamos parar com isso! Hagrid caminhava em direção aos dois, atravessando um mar de livros. Num instante, ele separou o Sr. Weasley e o Sr. Malfoy. O Sr. Weasley com o lábio cortado e o Sr. Malfoy fora atingido no olho por uma enciclopédia dos sapos. Ele ainda segurava o livro velho de Gina sobre transfiguração. Atirou-o nela, os olhos brilhando de malícia. Aqui, tome o seu livro. É o melhor que seu pai pode lhe dar. E desvencilhando-se da mão de Hagrid, chamou o Draco e saíram da loja. Você devia ter fingido que ele não existia, Arthur. Disse Hagrid, quase erguendo o Sr. Weasley do chão enquanto este endireitava as vestes. Podre até a alma. A família toda, todo mundo sabe disso. Não vale a pena dar ouvidos a nenhum Malfoy. Sangue ruim é o que é. Vamos agora, vamos sair daqui. O assistente parecia querer impedi-los de sair, mas mal chegava à cintura de Hagrid e pareceu pensar duas vezes. Eles subiram apressados a rua, os Granger tremendo de susto e a Sra. Weasley fora de si de fúria. Um belo exemplo para os seus filhos, saindo no tapa em público. O que é que o Gilderoy Lockhart deve ter pensado? Ele estava satisfeito, informou Fred. Você não ouviu o que ele disse quando estávamos saindo? Perguntou àquele cara do Profeta Diário se ele podia incluir a briga na notícia. Disse que tudo era publicidade. Mas foi um grupo mais sereno que voltou à lareira do caldeirão furado, de onde Harry, os Weasley e todas as compras iriam retornar para a toca, usando o pó de flu. Eles se despediram dos Granger, que iriam atravessar o bar para chegar à Rua dos Trouxas do outro lado. O Sr. Weasley começou a perguntar ao casal como funcionavam os pontos de ônibus, mas parou de repente ao ver o olhar da Sra. Weasley. Harry tirou os óculos e guardou-os bem seguros no bolso antes de se servir do pó de flu. Decididamente não era o seu meio de transporte favorito.